Olá, aqui é Adriele Sonaglio. Seja bem-vindo à segunda aula da Semana do Espanhol de Verdade. A Semana do Espanhol de Verdade é uma sequência de 5 aulas online gratuitas em que eu vou te mostrar qual o melhor método para tu aprenderes espanhol em pouco tempo, de um jeito simples e que realmente funciona para qualquer pessoa, sem tu teres que ficar perdendo teu tempo estudando algo chato, entediante e muitas vezes distante da tua realidade. Aqui eu vou te mostrar como tu podes viver o espanhol. Na primeira aula, que já está disponível, eu te mostrei o porquê a maioria dos brasileiros muitas vezes não conseguem se desenvolver no estudo do espanhol, mesmo que teoricamente ele se pareça com o português. Além disso, tu aprendeste na primeira aula qual o erro número 1 que os brasileiros cometem ao tentar estudar o espanhol, quais são os fatores que atrapalham seus estudos e como muitas vezes o português acaba mais prejudicando do que ajudando o processo de aprendizado do espanhol. E olha só o que a Camila disse depois de assistir a primeira aula. Uau, amei o conteúdo dessa aula. Realmente o portunhol tem me atrapalhado muito. Agora eu sei que finalmente eu vou aprender o espanhol, que é um idioma que eu preciso usar muito onde eu trabalho. Eu estou super ansiosa para as próximas aulas, não perco por nada. Adorei o seu jeito de falar, você é muito divertida. Um beijo, Adriele. Um beijo, Camila. E além da Camila, tivemos muitos comentários iguais aos dela. Legal, né? Se tu ainda não assistiu a primeira aula, eu sugiro que tu pauses agora este vídeo, assista a primeira aula e depois volte aqui para a segunda aula. É importante que tu assistas em ordem, porque todas as 5 aulas da Semana do Espanhol de Verdade seguem uma sequência. E tu seguires a ordem a qual eu preparei é essencial e fará toda a diferença no teu processo de aprendizagem. E para que no final da Semana do Espanhol de Verdade, tu consigas dar continuidade nos teus estudos. Além disso, como eu já te disse, essas aulas estarão disponíveis aqui gratuitamente somente pelos próximos dias. Então não deixa para assistir depois, pois em breve elas sairão do ar. Agora eu gostaria de agradecer às milhares de pessoas que se inscreveram e estão participando ativamente na Semana do Espanhol de Verdade, e a todas as centenas de comentários que tivemos na primeira aula da Semana do Espanhol, iguais aos da Camila que eu acabei de ler. Meu muito obrigada! É muito bom ver o tanto de pessoas que querem aprender de verdade o espanhol e que sabem que o portunhol não é o suficiente. Seja para fazer viagens mais tranquilas, para conversar com familiares e amigos que são nativos, ou para se preparar para intercâmbios, concursos ou para o mercado de trabalho. É incrível ver essa comunidade de pessoas que está se formando e unindo para estudar espanhol. Bom, e agora nessa segunda aula eu vou te mostrar quais são os 4 passos fundamentais para estudar o espanhol de um jeito simples, descomplicado, prático e o melhor de tudo, que realmente funciona. E na próxima aula, na aula 3, que entra no ar na quinta-feira, eu vou te mostrar na prática como aplicar esse método. Então fica comigo nessa aula, porque o que tu vais ver aqui pode mudar para sempre a forma com que tu estudas e aprendes o espanhol. E no final da aula, embaixo deste vídeo, vai aparecer um botão para tu clicares e baixares no teu computador o material com o conteúdo dessa aula em PDF para te ajudar a dar continuidade nos teus estudos. E também tem uma pesquisa sobre espanhol para tu responderes, é bem rápido e bem simples. É importante que tu respondas essa pesquisa para me ajudar a entender quais são as tuas maiores dúvidas na aprendizagem do espanhol. Então vamos lá! Quais são os 4 passos fundamentais para estudar espanhol? O primeiro passo é não ter medo. Muitas pessoas já vieram até mim e disseram: Adriele, eu até gostaria de começar a estudar, sempre tive o sonho de falar, mas não aprendi enquanto era criança e agora que eu sou adulto não dá mais pra mim, eu estou enferrujado demais. Acreditar nisso provavelmente é um dos maiores motivos que impedem muitas pessoas de se desenvolverem no aprendizado e na fluência em espanhol. Eu quero que tu prestes muita atenção no que eu vou te falar agora, porque isso poderá mudar para sempre a forma com que tu estudas espanhol ou até mesmo outro idioma. Tu sabias que a ideia de que as crianças aprendem mais rápido e melhor do que os adultos tem se provado ser apenas um mito? As pesquisas apontam que na verdade não há uma relação direta entre a habilidade de aprender e a idade. O que se pode perceber como motivo pelo qual as crianças aparentemente aprendem mais rápido que os adultos é por uma única razão, a de que as crianças não têm medo. Já reparou no tanto que as crianças são destemidas, falam o que querem na hora que querem sem nenhum medo ou bloqueio? Então, funciona da mesma forma para aprender o espanhol. É preciso perder o medo, é preciso deixar esses bloqueios de lado e errar. Isso mesmo, errar. Se tu cometeres qualquer erro, não tem problema. Tá tudo bem. Os teus erros e o teu medo não podem te impedir de aprimorar e alcançar o teu sonho em falar espanhol. E admitir que tu não sabes tudo em espanhol e que isso não é um problema e tudo bem se tu cometeres erros é uma das principais chaves para tu aprenderes espanhol de verdade.
é como tudo na vida e como a famosa frase diz: para tu aprenderes, tu precisas errar. É errando que se aprende. Até mesmo quando nós vamos falar português, diariamente nós cometemos erros, seja de pronúncia, de gramática ou tempo verbal, mesmo sendo a nossa língua materna. Mas nem por isso a gente trava, a gente fica com medo de falar português. Nós simplesmente corrigimos o nosso erro e muitas vezes o erro passa despercebido e nós nem ficamos constrangidos. Então, se o português é o nosso idioma nativo e está tudo bem errar, por que não ser da mesma forma com o espanhol, que além de não ser nosso idioma nativo, é o idioma que estamos estudando justamente para aprender? Então, nós precisamos nos livrar da pressão e da obrigação de ter que falar tudo perfeitamente. E através do estudo do espanhol com o método correto, os erros diminuem e a fluência no idioma se torna consequência. E o como tu vais conseguir isso é justamente o que eu estou tentando te mostrar aqui na Semana do Espanhol de Verdade. E como eu disse na primeira aula, mais de 500 milhão de pessoas falam espanhol, sendo inclusive o segundo idioma mais falado do mundo, ficando até mesmo na frente do inglês. Se tem esse tanto de gente que fala o espanhol, por que tu também não podes falar e ser fluente no espanhol? Se eles podem, não há razão nenhuma pela qual tu não possas. Tu entenderes isso fará total diferença no teu processo de aprendizagem. E agora vamos para o segundo passo essencial para tu aprenderes espanhol. E o segundo passo é escutar. Pode até parecer óbvio aqui o que eu vou te falar, mas para tu aprenderes espanhol ou qualquer outro idioma, tu precisa passar horas escutando esse idioma. Precisa treinar o teu ouvido para se acostumar com o espanhol, para que o aprendizado seja algo natural, sem que tu precise ficar horas decorando as palavras. A gente pode pegar um exemplo simples disso. Imagina uma criança, como ela aprende a falar? No início ela aprende ali escutando seus familiares, conversando com ela o tempo todo. Ela aprende escutando as palavras e não estudando a gramática e decorando as palavras, pelo menos não inicialmente. Claro que depois, com o próprio desenvolvimento, a criança vai aprender a gramática e como estruturar as frases. Mas inicialmente o que ela aprende é escutando seus familiares. E da mesma forma com o espanhol, seja para tu iniciares os teus estudos ou até mesmo para aprimorar. É preciso passar algum tempo ali em contato com o idioma, escutando, aprendendo como as palavras são pronunciadas e pegando o jeito de como o espanhol é falado. Mas tu pode até falar comigo: mas Driele, como eu vou praticar escutando se não dá para entender quase nada? É simples, como tu mesmo aprendeu a falar português quando tu era criança. Primeiro tu escutou as palavras, mesmo que inicialmente não fizesse sentido, para depois começar a compreender, formular frases que fizessem sentido e, enfim, falar português. Nas primeiras vezes, pode parecer que não faz sentido, que tu tá perdendo teu tempo ou que não dará resultado. Mas eu te garanto, quanto mais contato tu tiveres com o espanhol, quanto mais tu desenvolveres o teu hábito de escutar, mais as palavras se tornarão familiares e tu vai poder começar a ver teu progresso no espanhol. Tu vai escutar uma música ou ver um filme e vai perceber que tá mais familiarizado, que as palavras estão se tornando mais compreensíveis e que tu tá se acostumando com a forma com que as palavras são pronunciadas. E para tu veres como isso realmente funciona, quantas pessoas tu conhece que disseram que aprenderam espanhol ou um outro idioma simplesmente pelo hábito de ouvir músicas naquele idioma, ou simplesmente ver filmes, séries ou vídeos no YouTube no idioma estrangeiro? Ou seja, essas pessoas estavam ali constantemente em contato com o espanhol, ou claro, com o outro idioma que era falado ali, e por isso se tornaram capazes de falar e entender o idioma. Talvez mesmo que pouco, mas já são capazes. Tu também deves conhecer casos de pessoas que foram para outro país para fazer um intercâmbio ou morar por um tempo, mas que voltaram para o Brasil sem dominar outro idioma. E isso provavelmente aconteceu porque essa pessoa, mesmo morando naquele país, não teve contato suficiente com a língua. Ou seja, reforçando, o que importa é tu teres contato frequente com o idioma que tu queres aprender. E por isso eu te garanto, tu não precisa mudar de país para aprender o espanhol. Basta começar a ter um hábito e ter o contato com o espanhol mesmo aqui no Brasil. E para tu iniciares o teu contato diário com o espanhol, tu podes desde fazer coisas pequenas, como mudar o idioma do teu celular ou do teu computador para o espanhol, tu podes escutar músicas, ouvir podcasts, vídeos, escutar rádios em espanhol, isso tudo enquanto tu arruma a casa, enquanto tu diriges,
enquanto tu tá malhando, ou seja, nas tuas atividades diárias, naquilo que tu já precisas fazer no dia a dia, tu já podes começar o teu contato com o espanhol. E claro, no teu tempo livre, tu podes assistir filmes, ou até mesmo um filme que não é em espanhol, colocar com legendas em espanhol ou com áudio em espanhol para te ajudar, assistir um seriado, ou os meus vídeos do YouTube, enfim, né, qualquer contato tá valendo. Eu, por exemplo, além do português e do espanhol, eu falo inglês, italiano e estudo francês e alemão. E para aprender todos esses idiomas, eu iniciei dessa mesma forma, escutando e me familiarizando com a maneira com que o idioma é pronunciado. E aqui eu vou te dar uma outra dica, divirta-se! No início pode parecer que os resultados estão demorando a chegar e tu ficares desanimado com isso. Mas é importante aqui tu te divertires, teres consistência nos teus estudos e não te preocupares. Não deixar que o aprendizado do espanhol se torne uma atividade chata e pesada. É preciso ter a consciência de que tudo tem o seu processo de aprendizado, mas é claro, tu podes acelerar esse processo e torná-lo mais produtivo com os resultados mais efetivos. E é isso que eu tô tentando te mostrar aqui na Semana do Espanhol de Verdade. E agora vamos então para o número 3, o passo número 3, que é repetir. Ok, tu iniciou o teu contato com o espanhol e agora? Agora tu precisas repetir as palavras que tu aprendeu. Perder o medo em falar, escutar músicas, rádio, assistir filmes em espanhol, enfim, iniciar o convívio com o espanhol é excelente, mas são apenas os primeiros passos. Agora tu precisas colocar em prática, tu precisas repetir. Voltando no exemplo da criança, depois que ela tem ali familiaridade com as palavras, a forma como é pronunciado, aí então ela começa a repetir as palavras. E no início, inclusive, ela vai errar, ela vai pronunciar errado. Mas com o próprio desenvolvimento e com o apoio dos seus pais, ela vai corrigindo até que ela fale de forma correta. Da mesma forma, é para quem está estudando um novo idioma. Tu precisas repetir as palavras e fazer associações com as palavras que tu aprendeu, para que tu não simplesmente esqueça tudo que tu escutou. Associações podem ser desde tu pensar numa palavra e tentar associar uma imagem a ela para que toda vez que tu pense naquela imagem tu consiga lembrar da palavra, ou inclusive aprender frases inteiras com aquela palavra para que tu entendas ela num contexto e assim tu não vai esquecer, porque é muito mais fácil de decorar, de aprender, do que decorando uma palavra sozinha, solta. Agora o quarto passo é estudar a estrutura das frases e a gramática. Então, depois que tu já perdeu o medo de falar, já iniciou o teu contato com o espanhol, já se familiarizou com a forma com que o idioma é falado e já repetiu e fez associações com as palavras, agora é o momento de dar continuidade nos teus estudos e avançar nas tuas habilidades de falar e escrever o espanhol. Muitas vezes a gente vê por aí dicas de que não é preciso estudar a gramática ou a estrutura das frases, mas isso não é verdade, é extremamente necessário. A gente pode até pegar novamente o exemplo da criança. Depois que ela iniciou o seu contato com o português, escutando aos seus familiares e repetindo palavras, agora ela já sabe se comunicar. Porém, a comunicação de uma criança é bem restrita e limitada. A quantidade de palavras que uma criança conhece em relação a um adulto é extremamente baixa. E como ela faz para melhorar, começar a pronunciar corretamente as palavras e até mesmo expandir o seu vocabulário? Ela vai para a escola. E na escola ela vai aprender português, vai aprender o que é um substantivo, um verbo, qual a forma correta de usar uma vírgula e enfim. Ela vai estudar a estrutura do português para assim ser capaz de aumentar significativamente a sua capacidade de formular frases e aprimorar a sua habilidade de comunicação, podendo se expressar de forma muito mais clara e compreensível. Porque sabe o que acontece com quem só estuda a prática, mas não a teoria? Acaba se limitando, e muito. Porque seja na hora que a pessoa vai precisar falar, pronunciar, ler ou escrever em espanhol, ela acaba travando e não conseguindo formar as estruturas das frases. Às vezes a pessoa vai iniciar um diálogo, vai conversar com alguém em espanhol, mas se a pessoa não estudou a estrutura das palavras ou até mesmo não procurou aumentar seu vocabulário, ela pode até conseguir fazer algumas frases, mas quando ela for dar continuidade e formar outras frases, ela não vai conseguir, porque ela está muito limitada, ela só conhece algumas frases e aí ela não vai conseguir criar e ter uma longa conversa com alguém. Ela pode até saber o que dizer, mas ela não vai saber como dizer. Ela não vai conseguir estruturar as frases, saber quais são as regras gramaticais necessárias para formar uma frase e vai se ver cheia de dúvidas e incertezas. Por isso é também necessário estudar a gramática e a estrutura das frases, porque assim a pessoa se torna capaz de formular outras frases e usar outros vocabulários e consegue se virar em outras situações que não só aquela situação específica que aprendeu na aula, por exemplo.
Além disso, eu já vi muita gente também que por algum motivo, seja para testar o seu nível de espanhol com o DL, para tentar uma vaga de emprego, enfim, ela precisa testar suas habilidades escritas. E mesmo a pessoa sendo de nível avançado ou até mesmo fluente em espanhol, ela simplesmente não consegue escrever bem ou se expressar com clareza. E por isso, muitas vezes, acaba ficando com uma nota abaixo do que realmente é seu nível de habilidades no espanhol. Se por algum motivo isso acontece contigo e tu já passou por situações assim, não precisa se preocupar. Ou até mesmo se tu estás iniciando teus estudos no espanhol e acha que é complexo estudar gramática, tu também não precisas te preocupar. Se tu queres realmente aprender espanhol de verdade, avançar definitivamente de nível e dominar o idioma a ponto de que o espanhol seja automático, que tu saiba separá-lo bem do português, se livrando do portunhol, e tudo isso com um método de estudos descomplicado, rápido e sem aulas entediantes, então eu tenho um curso online super completo que se chama Método Espanhol de Verdade. E no vídeo 5, que entra no ar na terça-feira, eu vou te mostrar em detalhes como tu podes fazer para ter acesso a esse curso, aprimorar definitivamente e subir em vários níveis a tua habilidade em ler, escutar e falar em espanhol. Tu não podes perder, eu estou preparando tudo com muito carinho. Agora, embaixo desse vídeo tem um botão para tu clicares e baixares o material dessa aula em PDF e assim continuar com os teus estudos. Além disso, também tem um botão embaixo desse vídeo para tu clicares e responderes a uma pesquisa. É super rápido e simples de responder. E tu respondendo, me ajuda a entender quais são as tuas maiores dificuldades na aprendizagem do espanhol e quais são as tuas maiores dúvidas sobre essa língua. Eu vou responder algumas dessas dúvidas na aula 4, que sai na sexta-feira. Posso contar com a tua ajuda? E lembrando que amanhã, quinta-feira, entra no ar a aula 3 da Semana do Espanhol de Verdade. Vai ser uma aula super completa em que eu vou te mostrar o passo a passo para colocar o meu método, o método espanhol de verdade, na prática. Sério, o conteúdo tá muito bom. E além do arquivo em PDF, tu vais poder baixar também um áudio MP3 para começar a treinar, a escutar e praticar o diálogo que eu irei te ensinar na aula de amanhã. E agora, se tu ainda não baixou o material em PDF e respondeu a pesquisa, clica no link embaixo desse vídeo e também não esqueça de deixar o teu comentário dizendo o que tu achou e quais são as tuas dúvidas. O teu comentário é muito importante para mim, pois só assim eu vou saber o que tu tá achando da Semana do Espanhol de Verdade. Então eu espero o teu comentário, um beijo, hasta pronto, tchau! Meu nome é Letícia, eu tenho 17 anos, vivo em Recife, Pernambuco e eu sou estudante de medicina atualmente. Então, falando um pouquinho da minha experiência com o espanhol antes do curso do Método do Espanhol de Verdade, meu espanhol era muito voltado para aquele espanhol de colégio, muito voltado para vestibular, com muita compreensão e tradução de texto e muita gramática, muita gramática mesmo. E então eu não conseguia vivenciar de fato a língua. Era muito mais um assunto, um objetivo, do que basicamente uma língua, uma cultura. E isso me deixava muito frustrada, porque de fato eu queria aprender espanhol. Então eu realmente fiquei muito frustrada. Mas um dia então eu vi o método do Espanhol de Verdade, na Semana do Espanhol de Verdade, e eu fiquei achando que essa seria a minha chance e eu fui com tudo. Conheci a Griele, conheci a equipe dela e eu me apaixonei pelas aulas, pelo material, pelo método dela. Eu vi que era uma coisa que se encaixava comigo e eu fui atrás. Então, meu espanhol antes do curso era assim, eu não conseguia falar, não tinha treino de pronúncia e tudo mudou quando eu comecei a fazer o curso. Agora meu espanhol tá muito melhor, eu consigo já falar muita coisa, compreensão absoluta, assim, quase. Os textos não são mais um obstáculo. Também eu ouço muita música, as séries, tá tudo fluindo naturalmente. E eu só tenho que agradecer ao curso porque agora eu tô vivenciando a cultura, eu tô vivenciando a língua. E isso já é, assim, um prêmio. E eu amei, assim, o curso, porque eu acho que ele foi pensado não só quanto às aulas, mas também como eu vou estudar. Eu achei isso fantástico. Adorei a Griele e também eu achei muito massa foi que eles fizeram o portal exclusivo dos alunos. Então você troca ideia, você pode conversar com outras pessoas, você pode interagir, colocar letra de música. E isso foi assim, eu não me sinto sozinha, eu me sinto com a galera, eu me sinto na jornada mesmo.
estamos todos no mesmo barco, como se fosse isso. E eu super recomendaria o curso para todos, porque eu acho que é um método que funciona mesmo e que é válido para a maioria das pessoas. Fora que eu acho que não é cansativo, porque você pode administrar conforme você queira.